Oi, oi, pessoal. Então, bem-vindos à nossa aula. Hoje nós daremos início à introdução à farmacognosia, em que nós iremos trabalhar com o histórico da utilização de plantas na terapêutica. Tem um autor, Aldous Huxley, que em 1985 ele diz que o homem deve ter sido antes farmacologista que fazendeiro. Então, essa curiosidade sobre as propriedades medicinais de planta é tão inerente à personalidade humana que acredita-se, né, de acordo com esse autor, que essa busca por essas propriedades medicinais tinha ocorrido antes mesmo de se utilizar plantas como alimento, né? E a, desde a antiguidade, né, ou desde os primórdios, o que acontece? Acredita-se que essa utilização de plantas na terapêutica deu-se basicamente por duas formas. Primeiro, o homem observando o uso de determinadas plantas no comportamento de animais. Então, por exemplo, quando o animal tinha algum tipo de vômito ou uma diarreia, qual planta o animal buscava mediante aquela situação para se alimentar. Igual hoje mesmo, às vezes, alguns cachorros, quando estão passando bem do estômago, eles costumam ingerir um pouquinho de capim, né? Então, eles observaram isso, como se, ao ser ingerida por um animal, provavelmente aquela planta ela não traria risco de intoxicação. Na verdade, é um direcionamento, mas não é uma premissa que deve ser observada com muita precisão, uma vez que esses princípios ativos de plantas eles se comportam de modo diferente dependendo da espécie. E uma outra maneira em que as plantas passaram a ser utilizadas, né, era observando o formato de algum de seus órgãos. Então, por exemplo, uma folha com formato riniforme, de rim. Então, provavelmente, ela tinha alguma propriedade, né, sobre o sistema urinário, sobre os rins. Ou com formato cordiforme, ela teria alguma propriedade sobre o músculo cardíaco, né? A princípio, foi mais ou menos assim que deu-se, né, o uso e a utilização de plantas medicinais na pré-história. A utilização de plantas medicinais com propriedades, explorá-las, né, no tratamento de enfermidades é muito antigo, vem desde a pré-história, desde antes de Cristo. Então, olha lá, 3.000 antes de Cristo, a literatura já tem um registro na China do cultivo de algumas espécies de plantas medicinais. Em 2300, egípcios, assírios e hebreus cultivavam e também traziam de suas expedições diversos tipos de especiarias, como óleo de oliva, açafrão, o açafrão que se utiliza, o rizoma, né, que pulverizado é até utilizado como condimento, é o mesmo do gengibre, aquela estrutura lá é chamada de rizoma, que é um caule subterrâneo, conteúdo da unidade 2 da nossa disciplina, que é a morfologia vegetal. O ópio, ele é um suco espesso obtido da compressão do fruto da papoula, tá? Esse ópio é repleto de alcaloides e um deles é a morfina. Então, antes de Cristo, já se sabia das propriedades analgésicas, né, do ópio, e hoje sabe-se que é devido principalmente à morfina, né? A canela, em que se utiliza muito as suas cascas na forma de chá, ela também apresenta propriedades terapêuticas. No Egito, destacou-se também, né, alguns importantes estudiosos na área médica e que propunham formulações à base de plantas. Antigamente, a gente tinha o que a gente chama de matérias médicas, que são compêndios médicos contendo formulações para o tratamento de enfermidades diversas. E uma delas, né, lá no Egito Antigo, em 1500 a.C., foi escrito por Imhotep, tá? Imhotep, ele foi um egípcio polímata, ou seja, um estudioso que apresentava conhecimento em diferentes áreas da medicina, da astronomia, de engenharia, inclusive participou de construção de pirâmides, né? E essa matéria médica dele, chamada de Papiro de Ebers, hoje ela está em exposição, né, em uma universidade, tinha a descrição de formulações utilizando 700 drogas vegetais locais, nativas,
e outras exóticas, ou seja, aquelas que foram aclimatadas e cultivadas ali, mas não eram originalmente presentes, né, na região do Egito, tá ok? Ainda antes de Cristo, a gente tem Hipócrates, né, considerado o pai da medicina, que viveu de 460 a 377 a.C. Hipócrates foi o primeiro a racionalizar a prática médica, a separar a medicina da religião, da magia, da superstição, né? Ele também teve um compêndio de referência a medicamentos, contendo formulações que utilizavam diversas espécies vegetais, chamada de Corpus Hippocraticum. Essa é a capa desse compêndio dele. Muitas dessas matérias médicas e desses compêndios, né, elas estão em museus ou universidades distribuídas pelo mundo. Depois de Cristo, teve-se também uma matéria médica que ela sempre é referida na literatura, isso já depois de Cristo, né, de 50 a 70 depois de Cristo, a matéria médica de Pedânio Dioscórides, né, de matéria médica. Ali você tinha formulações utilizando, em média, 600 drogas de origem vegetal e apenas 35 de origem animal. E aí, com esse histórico da utilização de plantas na terapêutica, agora um pouco mais próximo, né, da nossa realidade, porque em termos de ciência, né, a gente não coloca algo tão distante assim, porque o processo é um pouco moroso, né? No século XIX, em 1803, um farmacêutico francês, Derosne, extraiu do ópio aquele suco espesso obtido a partir da papoula. Então, essa é uma planta, né, cujo nome científico é a Papaver sonifero, que tem variedades de pétalas com cor púrpura, branca ou vermelha, tá? Após a fecundação do espermatozoide, após a fecundação do grão de pólen no óvulo dessa planta, se produz um fruto do tipo cápsula, e a compressão desse fruto ou a realização de injúrias nele leva à obtenção de um suco espesso, que é o ópio. E esse ópio é repleto de alcaloides, dentre eles a morfina, a codeína, a narcotina, a narceína, tá ok? Aqui, ó, nós temos a estrutura química da narcotina, né? Todas as vezes que se falar em um alcaloide, pessoal, quando que a gente sabe que é um alcaloide? Quando quimicamente na molécula você encontra o átomo de nitrogênio, numa função amina ou amida, tá? A narcotina e a narceína são alcaloides presentes no ópio com função anticolinérgica, ou seja, antiespasmódica. Diminui movimentos peristálticos da musculatura lisa do trato gastrointestinal, da vesícula biliar e da bexiga, tá? Igual a escopolamina do Buscopan, por exemplo, é antiespasmódica, anticolinérgica, tá? 2 anos depois, um outro farmacêutico alemão isolou do ópio um outro alcaloide com excelente ação analgésica, que é a morfina, inclusive utilizada até os dias de hoje, que é também um alcaloide, assim como a narcotina, porque olha lá, toda vez que você vê esse átomo de nitrogênio numa molécula, muito provavelmente trata-se de um alcaloide, né? São moléculas básicas, né, alcalinas, e geralmente identificadas com o sufixo ina, narcotina, narceína, morfina, codeína, cocaína, reserpina, conina, tobacurarina, atropina, iociamina, tudo é alcaloide, tá? A morfina, pessoal, é um analgésico opioide, é um analgésico diferente do mecanismo de ação de analgésicos de ação periférica, igual paracetamol, dipirona, ibuprofeno, né? Esses fármacos, eles atuam por inibição de ciclooxigenases, que diminui a produção de prostaglandina, que são moléculas pró-inflamatórias, e sensibiliza as fibras chamadas nociceptivas, relacionadas à dor. Morfina, não. Morfina, ela se liga a receptores opioides, que estão no sistema nervoso, que é onde moléculas endógenas analgésicas se ligam, chamadas de encefalinas. Quando você tem uma dor muito intensa,
para que o organismo tenha condições de sobrevivência, as encefalinas se ligam ali e elas podem até levar o organismo a um estado de analgesia que leva até mesmo a sonho, a desmaio, tá? Já viram que quando alguém tem um acidente muito grave, que você pensa, nossa, deve ter sido muito doloroso, o que é que você sentiu? A pessoa fala, eu não lembro de nada. Eu lembro da pancada, da batida, mas depois eu só acordei no hospital depois da cirurgia, né, digamos assim. É porque as encefalinas naquele momento é como se elas desligassem o organismo, é como um mecanismo de sobrevivência mesmo para suportar aquela dor. Morfina, ela vai nesses receptores. Então, ela tem uma excelente ação analgésica, tá? Só que o problema é que a sensação de analgesia dela, ela é tão prazerosa que ela, em poucas doses, ela é capaz de fazer com que o organismo se torne dependente. Ah, professor, eu tenho uma enxaqueca insuportável, por que eu não posso usar morfina quando eu estou nessas crises de enxaqueca? É porque com o tempo o seu organismo vai se tornar dependente do efeito da analgesia proporcionada pela morfina. Ela tem capacidade alucinógena, né? A pessoa dá barato lá, tem até um efeito recreativo, porque ela se liga a receptores opioides no sistema nervoso. Então, por isso que geralmente ela é resguardada para pacientes terminais que têm dores extremamente intensas, dores na alma praticamente, né? E o que acontece? O mínimo que se pode fazer é dar uma qualidade de vida para esse paciente para que ele sinta menos dor. E aí, nesse caso, se for principalmente um paciente terminal, não vai se fazer muito o controle de dosagem, né? Porque provavelmente ele vai virar óbito. Então, se preocupa mais com a qualidade de vida mesmo do paciente ali durante aquele período, né? Olha lá, 24 anos depois, ainda no século XIX, uma outra molécula também isolada de metabolismo vegetal e que ainda assim até hoje utilizada, isolada, né, por um farmacêutico francês, foi o ácido salicílico, tá? Que tem uma excelente ação anti-inflamatória e que é obtida a partir da casca do salgueiro branco, nome científico Salix alba, que é essa planta aqui. A casca do salgueiro tem uma molécula chamada de salicina, que é um profármaco, ou seja, uma molécula que ela se encontra em uma forma inativa. Um profármaco, quando passa pelo fígado, o metabolismo hepático converte essa molécula no seu metabólito ativo, que no caso é o ácido salicílico, tá? O ácido salicílico tem uma excelente ação analgésica, antipirética, anti-inflamatória, né? Só que o que acontece? Justamente por ter essa excelente ação anti-inflamatória, ele diminui demais a produção de prostaglandina. E a prostaglandina entra na constituição do muco. E o muco, ele protege a parede do estômago do pH ácido desse órgão. Então, o que acontece? Poucas doses de ácido salicílico pode propiciar sangramento, desconforto na mucosa gástrica e levar até mesmo a uma gastrite ou uma úlcera. Então, a química farmacêutica inseriu um grupamento, o acetil, na molécula, e aí o ácido salicílico se tornou ácido acetil salicílico, né? Isso foi feito em 1897 por um farmacêutico da Bayer, e 2 anos depois, em 1899, essa molécula foi patenteada com a especialidade farmacêutica ou nome comercial de aspirina, tá? O ácido acetilsalicílico tem uma ação anti-inflamatória, analgésica e antipirética menor que do ácido salicílico, mas a droga se tornou mais o que? Tolerável, ou seja, ela tem menores riscos de desconforto gástrico, sangramentos na mucosa do estômago e de evoluir para uma gastrite ou até mesmo para uma úlcera, tá? Na maioria das vezes, pessoal, o que acontece é isso. Eu extraio uma molécula da planta com um potencial terapêutico, com uma propriedade farmacológica. Extraímos ácido salicílico da casca do Salix alba, do salgueiro branco. Só que, por vezes, por um processo de semissíntese, porque essa molécula não está sendo totalmente sintetizada no laboratório. Então, por uma síntese, eu insiro algum grupamento químico nessa molécula para melhorar a relação estrutura-atividade. Ou seja, para melhorar a afinidade de ligação ao receptor, para diminuir algum efeito colateral ou algum efeito adverso, que é um efeito colateral indesejado, né?
que foi o que aconteceu aqui ao inserir o grupamento acetil. Eu perdi a atividade anti-inflamatória, a potência dela por um lado, mas a droga se tornou muito menos irritante para a mucosa gástrica, tá certo? A escopolamina no Buscopan, ela vem de planta. Só que eu não tenho no Buscopan escopolamina, lá eu tenho N-butilbrometo de escopolamina. Porque é muito comum você extrair a molécula da planta, e aí quando ela precisa passar por um processo de semissíntese, a gente fala que ela é um protótipo. E quem faz isso é a área de estudo, é a química farmacêutica. Então, é uma disciplina que vocês vão ter, e a disciplina de química farmacêutica, ela é capaz de estudar de que maneira a inserção de uma hidroxila, de um grupamento ácido carboxílico, de um éter, de uma cetona, de um aldeído, vai melhorar a ligação ao receptor, vai tornar essa interação mais efetiva, ou de que maneira ela pode modificar a função fisiológica de uma maneira mais benéfica e melhorar ou tornar mais eficiente, mais otimizada as suas propriedades farmacológicas e o seu potencial terapêutico, tá? Além desses exemplos que eu citei, pessoal, aqui numa ordem cronológica, a gente tem exemplos de alguns fitoquímicos, de alguns princípios ativos extraídos de planta e que estão aí presentes em medicamentos do seu cotidiano e que você não sabia que haviam sido extraídos de planta. Eu vou citar a sua categoria terapêutica, de um modo geral, as suas propriedades farmacológicas, né? Não um mecanismo de ação, mas ainda assim, não se preocupem com nada disso aqui. Isso aqui é só a nível de contextualizar a aula e de curiosidade mesmo, tá? Eu não vou cobrar de vocês a categoria terapêutica de cada um desses fármacos. Não é de maneira alguma a intenção, tá? Mas olha lá, no século XVIII, 1785, já havia sido isolado, né, das folhas do gênero Digitalis, nome científico, tá? Digitalis purpureae, Digitalis lanata, da dedaleira, um heterosídeo cardioativo, que é a digitoxina. Da Digitalis purpureae se extrai a digoxina também, que até hoje é utilizada como cardiotônica. Para insuficiência cardíaca congestiva, aumenta a força com que o coração é capaz do quê? De contrair, diminuindo o intervalo entre as contrações, e diminuindo também a sobrecarga do coração, o consumo de oxigênio, melhorando as propriedades renais, tá ok? Da papaver sonífero, né, a papoula, o nome popular, foi isolada em 1805, a gente acabou de ver isso aqui. Do ópio, né, em 1805, a morfina, que é um analgésico opioide, com uma excelente propriedade analgésica, um hipoanalgésico, porque se liga a receptores opioides no sistema nervoso. Entretanto, a analgesia causa um estado de alucinação e prazer tão grande ao organismo que poucas doses você pode se tornar dependente, né? A Cinchona officinalis, também conhecida como quina, da sua casca é extraído também um alcaloide, e esse alcaloide ele tem propriedades capazes de matar o protozoário causador da malária, o plasmódio. Então, ela é antimalárica, tá? Lógico que, de acordo com que você vai utilizando as moléculas, você vai tendo variedades resistentes do agente infeccioso para aquela molécula. Por isso que, a partir da quinina, se criou a cloroquina, a mefoclina, tudo a partir de semissíntese. Você tem um protótipo, aí você vai inserindo outros grupamentos, quinina vira mefoclina, quinina vira cloroquina, né? E aí você melhora ou abrange mais o espectro de ação daquela molécula em relação àquele agente infeccioso. Isso é muito comum e é objeto de estudo da química farmacêutica. Igual você inserir o grupamento acetil no ácido salicílico. A gente fala que é um processo semissíntese. Você pega a molécula da natureza, o produto natural, e faz algumas adaptações nessa molécula no laboratório, né? A tropa belladonna é uma planta que ela fornece um alcaloide, que é a atropina, que tem ação anticolinérgica, ou seja, antiespasmódica, diminui movimentos peristálticos da musculatura lisa do trato gastrointestinal, vesícula biliar, bexiga, né? Foi isolada em 1833. Essa atropina também ela está presente em colírios, ela tem uma ação anticolinérgica, então ela inibe a ação da acetilcolina, que é o sistema nervoso parasimpático, então ela causa dilatação da pupila, ela causa midríase, né? Porque a contração da pupila é miose. Essa dilatação da pupila é importante, é o tipo de colírio que se pinga quando vai fazer exame
oftalmológico, né? Exame do fundo do olho, em que é necessário a dilatação da pupila, tá certo? Do gênero Physostigma, já foi extraído um outro alcaloide, a fisostigmina, em 1864, que tem ação anticolinesterase, ou seja, inibe uma enzima na fenda sináptica chamada de acetilcolinesterase, que degrada a acetilcolina, que é um neurotransmissor, em grupamento acetil e colina. E a diminuição da acetilcolina, ela está relacionada a algumas doenças degenerativas, miastenia grave, a doença de Alzheimer. Então, se eu inibo a enzima que degrada o neurotransmissor que está em menor concentração nessas doenças, essa molécula, né, esse fármaco, ela é capaz de diminuir a progressão da doença, porque cura muitas vezes essas doenças degenerativas não tem, né? Pilocarpo jaborandi é o jaborandi, que das suas folhas também se extrai um alcaloide, que é a pilocarpina, que inclusive tem utilização na área cosmética, né, para queda de cabelo, mas ela tem ação colinérgica, ou seja, ela mimetiza a ação da acetilcolina, que é o neurotransmissor do sistema nervoso parasimpático. Então, é uma droga parasimpatomimética, né? Ela mimetiza a ação do sistema nervoso parasimpático. A pilocarpina, ela faz o contrário, ela causa miose, contração da pupila, ao contrário da atropina, que é anticolinérgica, que causa midríase, a dilatação dela. E ao diminuir ou promover a contração da pupila, a pilocarpina diminui a pressão intraocular. Então, colírios à base de pilocarpina são muito utilizados no tratamento do glaucoma, que o glaucoma é caracterizado por um aumento da pressão intraocular. Do gênero efedra se extrai a efedrina, que é uma droga simpatomimética, ou seja, ela mimetiza a ação do sistema nervoso simpático, que tem como neurotransmissor a adrenalina. O sistema nervoso parasimpático tem como neurotransmissor a acetilcolina, tá? A efedrina, ela tem ação hipertensiva, ela aumenta a pressão arterial. Então, tem um medicamento Efortil que tem pseudoefedrina. Às vezes a pressão está muito baixa e aí você administra para que ela possa levar. O mais comum é a pessoa ter hipertensão, aí ela tem que usar o antihipertensivo, né? Um indivíduo hipertenso jamais vai poder usar a efedrina, tá? Erythrocylum coca, das suas folhas se extrai um alcaloide, que é a cocaína, que, terapeuticamente dizendo, farmacologicamente, ela tem um efeito de anestésico local, porque ela bloqueia canais de cálcio, dificultando a condução do impulso nervoso, mas a utilização principal da cocaína acaba sendo o quê? A recreativa, né? Ela tem uma excelente absorção pela mucosa das vias respiratórias, né? Por isso que às vezes os indivíduos cheiram o pó. E essa ação anestésica local, ela, inclusive, né, ela pode ser observada em indivíduos que falam, ah, fulano estava drogado, apanhou, levou uma facada, nem sentiu dor na hora. É justamente por isso, ela tem uma ação meio que analgésica mesmo. A pessoa não vai sentir calor nem frio, né? Ela vai ter uma paralisia na condução dos impulsos nervosos, tá? Cocaína também inibe a recaptação de dopamina na fenda sináptica. E aí essa dopamina ela acaba causando essas sensações de euforia, tá? De bem-estar. Mas quando a droga é depurada do corpo, vem um efeito rebote, liberam neurotransmissores de efeito depressivo, né? E aí a pessoa, para ter o efeito primário da droga, ele tem que ingerir novas doses. De todos esses fármacos aqui, né, isolados de planta, pessoal, apenas a digitoxina é um heterosídeo cardioativo. O restante aqui tudo é alcaloide. Então, o alcaloide é o grupo mais abrangente. Existe uma planta presente na bacia amazônica chamada de Condodendron tomentosum, que é o curare. Essa planta fornece também um alcaloide. Esse alcaloide foi isolado em 1895 e ele é um bloqueador neuromuscular. Quando essa molécula entra em contato com a circulação sistêmica, ela bloqueia os músculos do sistema respiratório, a respiração diafragmática e é capaz de levar o indivíduo a óbito por asfixia. Os índios da bacia amazônica faziam um preparado à base dessa planta, contaminavam pontas de dardos e flechas e era a maneira como eles tinham de se defender da arma de fogo do homem branco no período da colonização. O Claviceps purpurae não é uma planta, é um fungo.
Mas eu falei no início da aula, a farmacognosia trabalha com moléculas com propriedade terapêutica, potencial farmacológico, advindo de produtos naturais. A maioria é de planta, mas não só de planta. Vocês vão ver que a gente vai estudar, por exemplo, heterosídeo cardioativo. Está em algumas lagartas, em alguns lepidópteros, está naquela secreção, naquele leite, aquele veneno, né, que a gente fala de algumas espécies de sapos, tá ok? Mas a maioria é em planta mesmo. Esse fungo fornece um alcaloide, que é a ergotamina, que é um antagonista das ações de adrenalina, que é um neurotransmissor. Então, ela é uma droga parasimpatomimética, né? Ela não mimetiza as ações de adrenalina. E ela está muito presente em anti-enxaquecosos, como o cefalio, por exemplo, eu acho que tem ergotamina. Por quê? Porque a adrenalina, quando ela se liga em receptores de vasos sanguíneos do cérebro, ela causa vasodilatação. Para melhorar a oxigenação e nutrição, porque a adrenalina é o quê? Preparar o organismo para reações de fuga e luta. Ficar atento, né? E dor de cabeça, gente, é vasodilatação. Aquela dor pulsante. Então, tudo que causa vasoconstrição melhora a cefaleia, a dor de cabeça. E se a ergotamina é um bloqueador adrenérgico, ela impede que a adrenalina se ligue para não gerar mais vasodilatação, tá? O mucato de isometepteno lá na neosaldina é vasoconstritor. Dor de cabeça tem que causar constrição. A toxina botulínica na região da testa, contração da musculatura. Ela tem, inclusive, indicação, a toxina botulínica, para casos de enxaqueca intensa, né? Em que só o uso de medicamentos não está sendo suficiente. Aplica Botox também, que vai diminuir um pouco, tá? Tem uma plantinha chamada de Melilotus, dela se extraiu uma molécula chamada de cumarina, que serve como protótipo de cumarol, varfarina também, que são anticoagulantes, tá? Agora, tobacurarina e ergotamina são alcaloides. Reserpina, extraído da Rauwolfia, alcaloide da Rauwolfia, é também alcaloide, tá? 1952 é um antipsicótico, neuroléptico, casos de esquizofrenia, por exemplo. Do teixo do Pacífico, Taxus brevifolia, se extraiu uma molécula que é um diterpeno, o paclitaxel, que já foi comercializado como um quimioterápico com o nome Taxol, foi isolado em 1960 e é utilizado principalmente no tratamento do câncer de mama. Da vinca, Cantaranthus roseus, nome científico, os alcaloides da vinca, vinblastina e vincristina, também são utilizados, né, como quimioterápicos e foram isolados no final dos anos 60. Essas moléculas, pessoal, geralmente elas inibem a formação daquele fuso acromático mitótico. Lembra da mitose, divisão celular? Prófase, metáfase, anáfase, a célula se divide em duas lá na telófise com a citocinese, a divisão do citoplasma. Na metáfase, eu tenho que ter a formação do fuso acromático mitótico para dividir os cromossomos entre as células filhas. Se eu não tenho a formação desse fuso, eu não tenho a separação dos cromossomos e a célula não se divide. E isso na quimioterapia é importantíssimo, porque o câncer é o quê? Uma multiplicação desordenada de células. O que eu tenho que tentar fazer no câncer? Diminuir a multiplicação daquelas células cancerígenas, doentes, né? Artemisia é uma planta que fornece uma lactona sesquiterpênica, ela foi isolada em 1972, que tem também, assim como a quinina, uma ação antimalárica, mata o plasmódio, o protozoário causador da malária, né? A artemisinina vai ter um efeito melhor que a quinina, porque a quinina está sendo usada lá desde o século XIX, né? E a artemisinina, ela é mais recente, então ela tem uma ação antimalárica melhor, ok? Então, gente, isso aqui são exemplos dentre inúmeros outros que nós temos, que a infinidade é muito grande, de moléculas que foram extraídas de plantas do metabolismo vegetal, presentes em especialidades farmacêuticas aí, em apresentações comerciais do seu cotidiano, que você não sabia que era advindo de planta. Não é verdade? Ou vocês sabiam que todas essas moléculas aqui, das quais vocês já ouviram falar, vocês sabiam que vieram de planta? Tenho certeza que todas não, né? Bom, pessoal, então, até o século XIX, os recursos terapêuticos, basicamente, principalmente desde a pré-história e antiguidade, a gente viu lá nas matérias médicas que a maior parte das formulações eram produzidas a partir de plantas, né?
essas matérias médicas hoje, né, de acordo com a evolução dos estudos, elas foram substituídas, né, entre aspas, pela farmacopeia. A gente está na 6ª edição da farmacopeia brasileira, que, se não me engano, é de 2019, né, a 6ª edição, porque a 5ª edição era de 2010. Só que, no século XX, em 1950, a gente teve a tal da Revolução Industrial. Em 1950, pessoal, o uso de plantas, de fitoterápicos, caiu muito, porque passou a ser imbuído na população a premissa de que um medicamento confiável era aquele sintetizado em laboratório, com mecanismo de ação muito bem estabelecido, porque com o desenvolvimento da química pura, né, e aplicada, e a busca incessante pelo lucro, que foi o que a Revolução Industrial trouxe, houve uma queda no uso de fitoterápicos, né? Mas eles retornaram ao final do século XX, geralmente é a fase que nós estamos vivendo hoje, da Revolução Verde, né? Com a ideia de que produto natural não faz mal, a busca de produtos de origem natural, né? O que, na verdade, não é correto, essa questão de que produto natural não faz mal. É necessário que se haja um acompanhamento para uma farmacoterapia segura e racional, porque é aquela história, a diferença entre veneno e medicamento é a dose, e tem muitos fitoterápicos que interagem com fármacos de origem sintética, e não é simplesmente o fato de dizer que vem de planta que não vai trazer risco algum. Está relacionado à ocorrência de efeitos colaterais, adversos e intoxicação, mas não dizer que é completamente isento, tá? Pode trazer risco, sim. Bom, no início da aula eu falei para vocês, né, que o termo farmacognosia significa gnoses, né, conhecimento, e fármaco, sobre drogas, sobre medicamento. Então, tudo que era relacionado a medicamento, a fármaco, era objeto de estudo da farmacognosia. Aí, com a evolução dos estudos a respeito de medicamentos e de fármacos, né, a farmacognosia acabou sendo fragmentada em duas outras. Então, criou-se a farmacologia para lidar com o mecanismo de ação de fármacos e a química farmacêutica para lidar com os medicamentos de origem sintética, produzidos em laboratório, né? E a farmacognosia ficou basicamente com o estudo de moléculas com potencial terapêutico advindo de produtos naturais, tá? Por que tudo que era relacionado a fármaco era objeto de estudo da farmacognosia? Porque o termo foi criado desde o século XIX, em 1811, tá? Ele apareceu numa matéria médica, aqueles compêndios que tinham as formulações, e a maioria era de planta, né? De Schmidt, e 4 anos depois teve uma dissertação de mestrado na Alemanha, analéctica farmacognóstica, com o uso do termo no título dessa dissertação, né? Hoje, a farmacognosia não lida com todo e qualquer conhecimento relacionado a fármacos. Hoje, ela lida com o conhecimento de drogas que são de origem natural. E isso pode ser de planta, de animal, de micro-organismos, né? Fungos, por exemplo. E principalmente para os de origem vegetal, porque as plantas são as maiores fornecedoras dessas moléculas com propriedades terapêuticas, tá? Que moléculas são essas? Exaustivamente nós vamos estudar na unidade 4, mas são principalmente flavonoide, quinona, tanino, cumarinas, saponinas, óleos essenciais, alcaloides, tá? Esses são os principais. Então, basicamente, hoje a farmacognosia lida com a identificação botânica, né, da espécie vegetal em questão, ou a identificação do organismo do qual aquele produto natural com potencial terapêutico está sendo extraído, não só planta, mas principalmente planta, né? Também com o controle de qualidade, né, a avaliação da qualidade e a verificação da pureza das matérias-primas vegetais. Então, as análises farmacognósticas envolvem pesquisa de material estranho, teor de umidade, teor de cinzas, e que na unidade 3 a gente vai falar dessas análises de forma mais detalhada. Bom, alguns conceitos, né, dentro da farmacognosia em que a gente vai utilizar eles ao longo de todas as nossas aulas, e é importante que eles estejam muito claros para não gerar dúvidas,
contradições, ambiguidades, né? E eu vou citá-los sem precisar de ficar definindo. A hora que eu falar, vocês já vão ter que saber do que é que se trata. Então, primeiro é o conceito de planta medicinal, que nós vamos ver que é diferente de droga. Planta medicinal não é a mesma coisa de droga vegetal. E toda planta é medicinal? Não. Existem plantas que são tóxicas e existem plantas que são completamente destituídas de substâncias que apresentam alguma propriedade terapêutica ou algum potencial farmacológico, tá? Planta medicinal é toda e qualquer espécie vegetal dotada de substâncias com propriedades terapêuticas ou que forneça um protótipo, né, precursores para a síntese químico-farmacêutica. Vocês lembram que às vezes você extrai a molécula, mas ela tem que passar por uma semissíntese para que realmente possa apresentar uma atividade terapêutica eficiente, né? Esse conceito foi dado pela Organização Mundial de Saúde desde 1978. A gente tem inúmeras espécies de plantas que são consideradas medicinais. Aqui é só a nível ilustrativo mesmo, né? O guaraná é que se utilizam as suas sementes. O guaraná é muito rico em metilxantinas, né? Cafeína, teofilina, teobromina, que tem uma ação estimulante do sistema nervoso, é uma planta considerada inclusive adaptógena, né, para estresse, melhorar o vigor físico, mental. Paulinia cupana é o nome científico, e ali a babosa, né, as folhas, muito ricas em uma mucilagem que é altamente hidratante, muito explorada pela indústria cosmética, né, tem propriedades anti-inflamatórias também, cicatrizantes da pele. Aloe vera é a babosa. Nem sempre, pessoal, a planta toda apresenta princípios ativos ou os apresenta em concentração suficiente para exercer uma ação terapêutica. Na maioria das vezes, a gente tem um órgão de interesse terapêutico, aonde eu encontro princípios ativos ou onde eles estão presentes em maior quantidade. Isso é o chamado farmacógeno. Então, é muito comum lá na monografia da droga, na farmacopeia, vir lá, farmacógeno, fruto do tipo cariopse, farmacógeno, os rizomas, farmacógeno, a folha, é o órgão que é utilizado, né, com interesse terapêutico. Aqui nós temos, né, como exemplo, o rizoma do gengibre, Zingiber officinale, que é um caule subterrâneo, que é o mesmo farmacógeno do açafrão, por exemplo, que a gente utiliza também é o rizoma. Folhas é um dos farmacógenos mais utilizados, né, principalmente para a produção de chás, não necessariamente sempre folhas, mas muito. Aí são as folhas da beladona, a tropa beladona, né? Essa folha, pessoal, ela tem iociamina, que no processo de secagem por racemização forma-se atropina, que é aquela droga que tem propriedades de dilatação da pupila, causa midríase. Então, as damas antigas, naqueles bailes, nos antigos castelos, essa planta tem também uns frutinhos pretos doces, lembrando uma jabuticaba, que também tem essa atropina em uma menor quantidade, tá? Porque em maior quantidade ela inclusive é tóxica. E aí ao se ingerir algum desses frutinhos, a pupila se dilatava e o olhar ficava muito expressivo, como se fosse uma beladona. Daí o nome científico ser derivado disso, a tropa beladona, tá? Por vezes se utilizam cascas, igual é o caso da canela, Cinnamomum verum, igual é o caso da quina, Cinchona officinalis, né? Que é dessa casca aí que extrai a quinina para o tratamento da malária. Por vezes pode-se utilizar para a produção de chás com ação calmante, por exemplo, ansiolítica, né? Flores, os capítulos florais da Matricária recutita, que é a camomila. Pode-se utilizar também algumas sementes, como é o caso do funcho, tá? Do guaraná também é semente, frutos como da erva doce. Então, os farmacógenos são os mais variados possíveis, né? Bom, pessoal, planta medicinal não é o mesmo que droga vegetal. O termo planta medicinal deve ser utilizado para as espécies, para os representantes in natura, para a planta fresca, no ambiente natural de ocorrência dela. Depois que eu coleto essa planta e submeto ela a um processo de secagem, aí sim ela passa a ser chamada de droga vegetal. Então, a droga vegetal nada mais é do que a planta medicinal
após ter sido submetida aos processos de coleta e secagem. Que eu nunca armazeno uma planta medicinal sem secar ela. E tem os tipos de secagem certo para se fazer isso, tá? Por quê? Porque eu preciso diminuir o volume da droga para facilitar o armazenamento. Eu preciso diminuir a quantidade de água para que eu evite a proliferação de bactéria, de fungos, de bolores, de mofos, que decompõem a matéria-prima vegetal. E ainda, as enzimas do próprio tecido da planta, por reações de hidrólise, né? Ou seja, quando há presença de água, pode desdobrar e degradar princípio ativo. Então, tem que passar pela secagem. Depois de coletada e seca, aquela planta medicinal passa a ser chamada de droga, tá? Então, se tiver a camomila lá no solo, in natura, fresca, né? Você tem a planta medicinal. Coletou e submeteu ela ao processo de secagem, ela é uma droga vegetal. Pode ser a planta inteira, íntegra, ou ela rasurada, picotada, ou pulverizada, né, na forma de pó, triturada. Tanto faz, desde que ela esteja seca. Aí ela é droga. Aqui o processamento, né, de materiais botânicos após a coleta e secagem da droga vegetal, ali está triturando, picotando, para que ela fique em um grau de divisão menor, porque isso facilita a penetração do solvente para a produção do extrato, tá? Que é o próximo conceito que a gente vai falar, derivado de droga vegetal. O derivado de droga vegetal são os produtos de extração da droga vegetal. É o meu extrato, né? Por exemplo, o suco, que é a droga liquidificada, é um extrato, né? E eu tenho o macerado, o percolado, a extração sob refluxo, o extrato seco, né? A maceração, pessoal, é o tipo de extração mais utilizada. Você coloca a planta medicinal fresca ou a droga vegetal em contato íntimo e prolongado, numa mistura hidroalcoólica, água e álcool, recipiente de vidro, inox ou PVC, a temperatura ambiente, em repouso, por em média 15, 20 dias, com agitação esporádica, pelo menos de manhã, de tarde e de noite. Após esses 15 ou 20 dias, eu filtro. Esse meu filtrado é o meu extrato, do tipo macerado. Não é que eu vou... aquele processo de levar uma planta medicinal ou uma droga para o grau e pistilo e comprimir nas paredes da porcelana do grau com o pistilo, isso não é maceração, isso é trituração. O macerado é apenas isso. Você pode até picotar, rasurar para facilitar a penetração do solvente, ou até passar ela no moinho de facas para ela ficar na forma de pó, que é a droga pulverizada, mas você não vai triturar, tá? Maceração não é isso. Eu sempre vou trabalhar com extrato para a produção de um fitoterápico. Eu não vou ter fragmentos da planta lá. É sempre a penetração do solvente, que por osmose de difusão arrasta para o meio extracelular, retira, remove as substâncias com propriedades terapêuticas, tá? Infusão é quando eu vou verter a água fervente sobre a droga, é um extrato aquoso, porque usa água. Então, você leva a água ao ponto de fervura e depois verte ela sobre a droga. Abafa o sistema, deixa ali alguns minutinhos em infusão, depois filtra e serve por xícaras, né? Muito utilizado para produzir chás a partir de órgãos de consistência delicada, tá? No caso de folhas, flores. Por órgãos de consistência mais lenhosa, aí geralmente o chá é produzido por decocção, que é deixar a droga, o farmacógeno, né, em contato com a água, simultaneamente, eles juntos ao ponto de fervura. Aí isso é para órgãos de consistência mais lenhosa, mais rígida, como é o caso de cascas de raízes, né, de alguns tipos de caule. Fármaco é a substância, a molécula dotada de atividade terapêutica principal, tá certo? Geralmente, quando o fármaco é de origem vegetal, eu chamo ele de fitofármaco. Esse prefixo fito significa sempre planta, tá? Matéria-prima vegetal. A matéria-prima vegetal, pessoal, é a planta medicinal, a droga vegetal ou o derivado de droga vegetal, ou seja, o extrato, tá? O insumo farmacêutico ativo vegetal é a matéria-prima vegetal utilizada no preparo do medicamento fitoterápico. Ou seja, o insumo farmacêutico ativo vegetal pode ser pode ser a droga vegetal ou o derivado de droga vegetal, que é o extrato, utilizado no preparo do medicamento fitoterápico. Por quê, pessoal? Porque o insumo farmacêutico ativo vegetal não pode ser a planta fresca. Então, o insumo farmacêutico não compreende a planta.
tá? Compreende quem? A droga ou derivado de droga vegetal. Porque para produzir o medicamento fitoterápico eu tenho que ter um extrato, né? Qual seria a diferença de fármaco para princípio ativo? O termo princípio ativo eu utilizo quando a molécula dotada de atividade terapêutica, ou seja, quando o fármaco está quimicamente caracterizado. Ou seja, quando eu sei a estrutura química da molécula, aonde estão os átomos de carbono e todas as funções químicas, se tem hidroxila, se tem função amina, se tem oxigênio na molécula, tá? Se ela está quimicamente caracterizada, esse fármaco ele recebe a denominação de princípio ativo. Tá? Então, são substâncias ou classes químicas quimicamente caracterizadas, cuja ação farmacológica ela é conhecida porque a molécula, por ter a sua estrutura tridimensional, a sua estrutura química elucidada, eu sei a qual receptor ela vai ser capaz de ligar e qual função fisiológica ela vai estar modificando. Né? Esses aqui são princípios ativos, porque eu sei a estrutura química de todos eles, do ópio. Lembra da papoula, papaver sonífero? Eu faço uma compressão, uma injúria no fruto, obtenho um suco espesso, que é o ópio, e esse ópio é repleto de alcaloides. Por que eu sei que é alcaloide? Olha lá. Todos possuem átomo de nitrogênio na molécula, tá? Principalmente, né, mais conhecidos a codeína e a morfina. Isso aqui são moléculas do tipo terpênicas, como princípios ativos presentes numa planta conhecida como Simicifuga racemosa ou Acteia racemosa, tá? Esses princípios ativos estão presentes, inclusive, numa especialidade farmacêutica, num medicamento fitoterápico, que é o Aplause, e eles são muito úteis no manejo dos sintomas da menopausa, do climatério, na forma de comprimidos. Olha lá, medicamento fitoterápico. Bom, pessoal, o conceito de medicamento, né, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade preventiva, profilática, né, paliativa, mitigatória, curativa ou para fins de diagnóstico. E o que é o medicamento fitoterápico? É a mesma coisa. Produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade preventiva, paliativa, curativa ou para fins de diagnóstico, é produzido exclusivamente a partir de matéria-prima vegetal, tá? Aí tem esse complemento, para que seja um medicamento fitoterápico, tá? Bom, isso aqui, pessoal, é importantíssimo para o resto da vida de vocês. E eu já até, assim, falei algo a respeito disso aqui, mas ninguém me indagou, tá? Joshua, há muito tempo você deve estar com a mão levantada aí e eu não observei. Desculpa, você quer fazer alguma pergunta? Ah, professor, eu até esqueci o que eu ia perguntar, foi mais no meio da aula. Quando for assim, anota no seu caderno ou aí no celular, para você não esquecer, tá bom? É porque às vezes eu empolgo e esqueço de voltar aqui na tela, tá? Acho que era algo sobre a beladona. Eu queria saber mais sobre os efeitos que ela causa, né? Porque tem muita gente que fala que ela tem um efeito alucinógeno muito grande, que podem causar lesões cerebrais. Isso, o chá de beladona, por exemplo, né, para dar barata, efeito recreativo, alucinação, tá certo? Por isso que geralmente você não usa o extrato da planta em medicamento. Você usa a molécula isolada com total controle da dosagem, tá? Se não houver um controle dessa dosagem, realmente, isso pode evoluir para efeitos tóxicos, né, síncope e levar o indivíduo a óbito, tá ok? Entendi. Obrigado, professor. Por nada. Na verdade, é até isso que eu vou falar aqui agora, gente. O fato de uma molécula ter sido extraída ou obtida a partir do metabolismo vegetal não é o suficiente para eu classificar aquele medicamento como um medicamento fitoterápico. Às vezes a molécula veio de uma planta, mas o medicamento é químico. Ué, professor, como assim? Pessoal, um medicamento é fitoterápico apenas quando ele apresenta um extrato. Eu não posso
considerar como sendo um medicamento fitoterápico se eu tiver ali apenas uma molécula isolada, mesmo que ela tenha sido extraída ou obtida originalmente de quê? De uma planta, tá? Então, por exemplo, se você tiver lá um colírio de atropina, né, ou algum medicamento que seja antiespasmódico para cólica contendo atropina, aquele medicamento não é um medicamento fitoterápico, ele é um medicamento químico. Ó, professor, por quê? Porque lá eu tenho uma molécula isolada. A atropina vem da atropa beladona. Se eu tiver um extrato de atropa beladona no medicamento, e aí eu não vou ter só atropina, porque o extrato é uma diversidade de diferentes tipos de substâncias, aí aquele medicamento se torna o quê? Aquele medicamento se torna fitoterápico. Pilocarpina, colírio de pilocarpina, não é medicamento fitoterápico, a molécula foi isolada do jaborandi. Agora, se eu tiver um medicamento com um extrato de pilocarpo jaborandi, aí sim eu tenho um medicamento fitoterápico. Outro exemplo, o próprio ácido acetilsalicílico. A aspirina, ácido acetilsalicílico, 500 miligramas. O medicamento é químico. Mesmo que o ácido salicílico tenha sido extraído da casca do salgueiro e passou por um processo de semissíntese para obter o ácido acetilsalicílico. Agora, existe, por exemplo, um elixir, o elixir galenogal, que tem extrato de Salix alba. Aí ele tem um extrato obtido a partir da planta, do qual eu obtenho o ácido salicílico, mas não tem só o ácido salicílico isolado. Então, eu nunca tenho, num medicamento fitoterápico, uma molécula isolada. Inclusive, na embalagem do medicamento, quando que você sabe que é um medicamento fitoterápico? Porque nós acabamos de ver aqui no aplauso, ó. Eu não tenho, na apresentação comercial, na especialidade farmacêutica, o nome da molécula. Eu tenho o extrato, ó, extrato seco e o nome da planta. Medicamento fitoterápico, tá? Então, olha lá. O figatil contém alcaloides, compostos amargos, à base do extrato do boldo e da alcachofra. Olha lá, Cinaris colimus, Pelmus boldos. Não tem nome de molécula aqui. Não tem molécula isolada, tem um extrato. E a variedade de moléculas é tão grande que elas não vêm discriminadas aqui, tá? Medicamento fitoterápico. Melxi, um xarope expectorante, à base do extrato de ananas comosos, do abacaxi. Olha lá, ananas comosos. É o nome científico da planta. Tem que vir na embalagem do medicamento quando é medicamento fitoterápico. Não tem o nome da molécula isolada, tá? Agora, por exemplo, se eu tivesse um medicamento com boldina, que vem do boldo, que é um composto amargo que estimula a secreção digestória. Esse empachamento pós-prandial, a pessoa se sentia ansiada, né? Aí seria um medicamento químico, porque aí eu tenho boldina só. Eu não tenho o extrato do boldo. Aqui, se eu tivesse bromelina, por exemplo, que vem do abacaxi, aí é uma molécula só também. Aí não seria fitoterápico. Extrato de Echinacea purpurea, no Enax, é um excelente imunomodulador, estimulante da função imune, muito utilizada para casos recorrentes de infecção urinária, para infecções herpéticas, né, do herpes, estimula a atividade de macrófagos, a proliferação de linfócitos B que produzem anticorpos, tá? Eu tenho um extrato de uma planta, é um medicamento fitoterápico. Medicamentos à base do extrato de cássia angustifolia, é fitoterápico, é um laxante muito rico em antraquinonas, igual o noni, o ruibarbo, a cáscara sagrada, tá? São todos laxantes por causa de antraquinonas. Passaneuro, sedativo natural do sistema nervoso, um fitoterápico com extrato de 3 plantas diferentes, maracujá, que é a passiflora, uma plantinha conhecida como mulungo e a camomila. Um antidepressivo para o caso de depressões leve a moderada com o extrato da erva de São João, que é hipérico perforatum. É um medicamento fitoterápico também, tá? Agora, por exemplo, dimorfe, sulfato de morfina. A morfina é um alcaloide extraído do ópio. O ópio é um exudado, um suco obtido a partir da compressão do fruto de uma planta. Mas eu não tenho o extrato da papaver sonífera no dimorfe, que aí teria narcotina, narceína, papaverina, codeína, morfina. Quando eu isolo uma molécula, pessoal, aquela molécula vem no nome da marca, né, ou do medicamento, e eu não tenho o nome científico da planta, e ali eu não tenho um extrato, tá? Digoxina, ela vem da Digitalis purpurea, né? Da Digitalis lanata, na verdade. E é uma planta, mas aqui eu não tenho um extrato dessa planta. Eu tenho a molécula isolada. Que essa digoxina é o mesmo caso da atropina. Eu nem uso o extrato da planta, porque a janela terapêutica é estreita.
dose terapêutica é próxima da dose tóxica. Aqui, 2 comprimidos já é o suficiente para causar intoxicação. O dobro da dose apenas. Então, é melhor usar o medicamento com a molécula isolada, com total controle da dosagem, evitando riscos de intoxicação. Tá? O N-butilbrometo de escopolamina, que está no Buscopan, né? Eu não tenho o extrato da planta do qual a escopolamina foi extraída. Eu estou com a molécula isolada, então é medicamento químico. O ácido acetilsalicílico é diferente do elixir galenogal, em que eu tenho um extrato do salix alba, do salgueiro branco, do qual eu posso extrair o protótipo para sintetizar ácido acetilsalicílico. Mas aí no extrato eu não tenho uma molécula isolada. Se ela está isolada, não é medicamento fitoterápico, é químico. A atropina, né? Uma solução oftálmica, com colírio, ela causa midríase, dilatação da pupila. Tem ação para midríase, né, que é muito utilizado para exame do fundo do olho. E a pilocarpina é o contrário, ela causa miose, a contração da pupila, diminuindo a pressão intraocular, utilizado para o glaucoma. Ali eu não tenho um extrato de pilocarpo jaborandi. O extrato obtido a partir do jaborandi, eu tenho uma molécula isolada. Então, o medicamento é o quê? O medicamento é químico, tá ok? Isso, pessoal, ficou claro para vocês a diferença entre medicamento fitoterápico e medicamento químico? No químico, eu tenho uma molécula isolada, vem inclusive o nome da molécula na especialidade farmacêutica, na embalagem. No fitoterápico, eu não tenho moléculas isoladas, eu tenho um extrato com o nome científico da planta. Por que não vem o nome da molécula? Porque o extrato tem uma variedade de diferentes tipos de moléculas. É um fito complexo, é uma complexidade de diferentes tipos de substâncias. São substâncias muito variadas. Tá? Isso é muito importante para a nossa disciplina e ao longo da vida, na profissão farmacêutica de vocês, ter essa distinção bem clara. Tá? Bom, pessoal, e se eu for lá no quintal de casa coletar uma planta fresca, in natura, e produzir um chá a partir dessa planta? Eu teria um medicamento fitoterápico, um medicamento químico ou nenhuma dos dois? Fazendo chá a partir das folhas frescas de uma determinada planta. In natura, esse medicamento seria fitoterápico? Esse chá seria um medicamento fitoterápico, químico ou nenhum dos dois? Nenhum dos dois, acredito eu. Nenhum dos dois, tá certo. E neste caso, então, teria um nome específico para isso? Chá, professor. Tudo bem, esse chá seria o quê? Seria um extrato de uma planta medicinal. Na verdade, poderia ser o extrato de um infuso ou um decocto, uma infusão ou uma decocção, mas não receberia o nome de medicamento. Isso, na verdade, é o que a gente chama de quê, pessoal? De remédio, tá? Então, na verdade, um remédio é qualquer procedimento utilizado com o intuito de cura e tratamento de enfermidades, de doenças. Não necessariamente só o medicamento. Tá? Uma terapia com psicólogo pode ser um remédio, oração pode ser um remédio, uma viagem, dependendo da condição do indivíduo, pode ser um remédio, tá certo? Por isso que não é certo lá no balcão da drogaria, quando você vai dispensar, né, a especialidade farmacêutica, você fala, a senhora vai tomar esse remedinho aqui de tantos, porque o termo técnico não é remédio. Aquilo lá é um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado, ou seja, é um medicamento. Agora, um chá com uma folha que você faz, ele não foi um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado, então ele não é um medicamento, ele é um quê? Ele é um remédio, tá? Então, você pode usar a partir da planta medicinal ela fresca, in natura, ou você pode coletar essa planta, submeter ela a processo de secagem e passar um solvente sobre ela para obtenção de um extrato, né? Que pode estar particionado ou pode ser um extrato bruto, ou eu ainda, a partir dessa planta medicinal, posso isolar o princípio ativo. Se eu usar a planta fresca in natura para produzir um chá, por exemplo, eu tenho um remédio fitoterápico.
Se eu uso um extrato, seja ele particionado, né, ou extrato total, ali eu não tenho uma molécula isolada, ali eu tenho uma variedade de diferentes tipos de substâncias extraídas por aquele solvente. Eu tenho um fito complexo. Aí eu tenho um medicamento fitoterápico. Agora, se eu tenho um princípio ativo isolado, né, que foi purificado ou passou por um processo de semissíntese, igual o ácido acetílico vira ácido acetilsalicílico, ou ácido salicílico vira ácido acetilsalicílico, escopolamina vira N-butilbrometo de escopolamina, desde que esse princípio ativo esteja isolado, tá? Aí eu tenho um medicamento químico. E o que eu quero dizer para vocês, pessoal? Que também é muito importante. Não tem como eu sintetizar medicamento fitoterápico no laboratório. Obrigatoriamente aqui, o que eu tenho que fazer? Ou coletar a planta de sua fonte nativa ou cultivá-la. Não tem como eu produzir um medicamento fitoterápico a partir de uma matéria-prima vegetal que foi sintetizada em laboratório. Eu não consigo sintetizar a variedade de substâncias que estão presentes nos extratos dessa espécie vegetal ou medicinal em questão. O medicamento químico, quando eu estou pesquisando as suas propriedades terapêuticas, quando eu vou tentar isolar essa molécula do extrato da planta, aí sim, eu preciso daquela planta em questão. Mas depois, na maioria das vezes, eu não mais extraio essa molécula da natureza, porque é uma substância só. Então, a partir dela, químicos, farmacêuticos, são capazes de elucidar uma rota de síntese daquela molécula utilizando algumas substâncias reagentes. E aí, ao elaborar a rota de síntese daquela molécula, como ela é isolada, não é um extrato, eu não preciso mais cultivar a planta ou coletar da sua fonte nativa. Eu sintetizo aquela molécula em laboratório. Na verdade, na maioria das vezes, o que a indústria, os laboratórios que investem em pesquisa fazem é pesquisar as propriedades terapêuticas de determinadas moléculas que são isoladas de planta para identificar a sua estrutura tridimensional como protótipo, para a partir daí eu, por semissíntese, melhorar aquela molécula e passo a sintetizar ela unicamente em laboratório, tá? Agora, fitoterápico, não. A matéria-prima tem que ter sido cultivada ou extraída diretamente da natureza, tá? Vimos lá que depois, com o desenvolvimento da química pura e aplicada e a busca incessante pelo lucro com a Revolução Industrial, os fitoterápicos caíram em descrédito, né? Mas no final do século XX, com a Revolução Verde, o uso de produtos naturais, e há uma série de justificativas que trazem vantagens para o uso de medicamentos fitoterápicos. Que vantagens estariam atribuídas a esse tipo de medicamento que é produzido exclusivamente com matéria-prima vegetal? Nós vamos ver as desvantagens também, mas quais seriam as vantagens? Por que usar um fitoterápico teria vantagem sobre um medicamento sintetizado em laboratório? Não tem nenhuma vantagem em usar um fitoterápico em relação ao medicamento químico, pessoal? Eu acho que o fitoterápico ele deve passar por menos processos químicos do que o que é feito na indústria, acredito eu, né? E qual seria a vantagem disso? O que a gente fala? É um produto natural, parece que isso traz uma maior motivação para o uso. Uma maior segurança, às vezes, não é isso? Pode diminuir os efeitos adversos? Isso, essa é uma das grandes vantagens de medicamento fitoterápico, tá? Então, pessoal, primeiro, né, que grande parte da parcela da população coloca sobre os fitoterápicos grande credibilidade, principalmente pelo fato de serem, né, produtos naturais. Uma outra coisa é essa questão de que o uso de fitoterápico geralmente está associado a uma menor ocorrência de efeitos colaterais, porque esses princípios ativos estão em menor concentração, os riscos de intoxicação são bem menores, ok? Uma outra coisa como no fitoterápico eu tenho um extrato, eu não tenho uma molécula isolada, são diferentes moléculas atuando em alvos moleculares diferentes
em vias metabólicas paralelas, convergindo para o desempenho em sinergismo de uma mesma ação terapêutica. O medicamento químico, a molécula isolada, ele vai se ligar a um receptor e aquele é o único caminho, a única via em que ele é capaz de exercer a sua ação terapêutica. O extrato do fitoterápico ele pode abarcar diferentes vias, alvos moleculares diferentes, vias metabólicas paralelas, e em sinergismo elas vão convergir para o desempenho de uma mesma ação terapêutica. Tá? Só que tudo na vida tem o lado bom e o ruim, os dois lados da moeda. Isso é uma desvantagem para um outro lado, que é o quê? Dificultar a elucidação do mecanismo de ação. Se no medicamento químico eu tenho uma molécula isolada e eu sei a estrutura tridimensional dele, o que acontece? Eu elucido o mecanismo de ação, porque eu vou saber a qual receptor se liga e de forma muito precisa eu descrevo esse mecanismo. Fitoterápico, nem sempre o mecanismo é muito bem elucidado ou de forma muito precisa, porque é tanta molécula diferente atuando em tantas vias metabólicas diferentes que é complexo, apesar de já, cientificamente, o medicamento ter passado por todos os processos de ensaios clínicos, de atividade biológica, tem segurança, mas às vezes o mecanismo de ação não é muito bem elucidado. Tá? Não totalmente desconhecido, mas não tão descrito de forma tão precisa quanto o químico. Tá? E por vezes pode ser que o desenvolvimento de um fitoterápico esteja associado a menores custos de pesquisa e isso acaba tendo um valor menos oneroso no produto final para o consumidor. Nem sempre, tá? Esse aplauso mesmo lá para o climatério para a menopausa é um dos fitoterápicos que tem um valor oneroso bastante, consideravelmente alto, né? Bom, agora as desvantagens relacionadas à questão dos fitoterápicos, né? Então, primeiro, os fitoterápicos não têm moléculas isoladas, eles têm extratos. Os extratos têm uma variedade, uma diversidade muito grande de substâncias, que é o fitocomplexo. Então, nem sempre os princípios ativos são totalmente conhecidos. Eu não sei quais todas as moléculas que estão presentes naquele extrato. Então, isso dificulta para o controle de qualidade. Padrões de referência podem não estar disponíveis, métodos de análise em específico, tá? Uma outra coisa, pessoal, quando eu elucido, né, a estrutura tridimensional de uma molécula e eu vou trabalhar com ela isoladamente, mesmo ela tendo vindo de planta, para produzir um medicamento químico, eu vou sintetizar, eu vou elaborar a rota de síntese dela no laboratório e eu tenho um controle de todas as etapas do processo. Ao extrato do medicamento fitoterápico no laboratório, eu dependo sempre da coleta dessa planta, ou cultivando ela, ou do ambiente natural de ocorrência. Então, eu tenho uma dificuldade em padronizar a minha matéria-prima vegetal, mesmo ela tendo sido proveniente da mesma planta. Por quê, pessoal? Porque essa variabilidade está relacionada às condições ambientais. Nem sempre as condições de coleta vão ser as mesmas. O horário do dia, se for no período mais chuvoso ou mais seco, a disponibilidade de nutrientes no solo, mesmo a planta sendo cultivada, isso pode o quê? Isso pode alterar. Se naquele período houve uma intensidade de energia luminosa advinda do sol maior, ou se houve uma menor irrigação. Tudo isso influencia na produção do princípio ativo, porque a planta produz essas substâncias em resposta ao meio, né? Então tem que ao máximo tentar controlar essas condições, por isso que a matéria-prima vegetal tem melhor qualidade quando ela é cultivada. Porque no cultivo eu ainda posso conseguir padronizar um pouco as condições de crescimento daquela planta, né? Olha lá, os processos de coleta, secagem, a forma como ela foi seca, tudo isso influencia. Uma planta que foi seca à sombra, uma outra da mesma espécie que foi seca ao sol, se ela conter princípios ativos termoláveis, né? Ou seja, que se degradam facilmente com temperaturas elevadas, ou princípios ativos voláteis, aquela que foi secada ao sol ela vai ter menos princípios ativos do que a que foi secada à sombra. Então, vejam vocês o quanto esses processos influenciam no material botânico e o quanto isso gera variabilidade. Bom, pessoal, imagine vocês que eu passei um projeto como iniciação científica e que você vai participar da seleção para ser um dos alunos que vão ser contemplados com esse projeto, ou você quer desenvolver um projeto para submeter a um programa de mestrado e você quer trabalhar com uma planta para você
com o objetivo de encontrar, provavelmente, substâncias com potencial terapêutico naquela planta. Que critério você utilizaria para selecionar a planta com a qual você quer trabalhar? Como é que você faria a escolha, a seleção dessa planta, dessa espécie? Não tem a mínima ideia? Professor, eu acho que eu escolheria uma planta que é abundante, que não é visualmente tóxica. Em uma planta que possui inúmeros representantes no ambiente natural de ocorrência dela, aí já seria mais um uso para evitar a extinção da espécie, né? O que mais? Eu acho que também uma planta resistente, por exemplo, que ela não mude com toda facilidade com questão do ambiente. Aí a sua escolha foi mais baseada na premissa de se evitar que se falte material botânico para se trabalhar na produção do futuro medicamento ou algo assim, né? O que acontece, pessoal? Você pode ter vários critérios para selecionar a espécie com a qual você vai trabalhar. Só que eles vão propiciar maior ou menor probabilidade de sucesso de encontrar produtos com propriedades terapêuticas. A primeira abordagem é o que a gente chama de abordagem randômica ou randomizada, que é aquela que você parte de forma aleatória na natureza. Como o Brasil é detentor da segunda maior biodiversidade do planeta, ela tem inúmeros biomas diferentes. Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, floresta tropical, os mangues. Então, a diversidade de espécies vegetais é muito grande. Então, eu vou coletar uma espécie ao acaso, levar para um botânico, especializado em sistemática para identificar a espécie, faço uma pesquisa bibliográfica, se não tiver estudo sobre aquela planta, eu vou tentar encontrar nela propriedades terapêuticas. Essa abordagem, de forma aleatória na natureza, é a que te traz menor sucesso de encontrar substâncias com propriedade terapêutica. A chance de insucesso aqui é muito grande, tá? Por quê? Porque é ao acaso. Claro que não, apesar de ser considerado ao acaso, existem critérios de acordo com o desenho de estudo adotado, tá? Mas são critérios assim muito gerais. Por exemplo, tem que ser uma planta do cerrado. Ainda assim é ao acaso, porque qualquer planta do cerrado você vai coletá-la ao acaso. Então, muito pouco utilizada essa abordagem. Praticamente não é utilizada. Uma outra que traria uma probabilidade de sucesso maior é a abordagem quimiotaxonômica ou filogenética, que é baseada no grau de parentesco evolutivo entre duas espécies diferentes para ver se elas compartilham propriedades terapêuticas. Só para ficar um pouco claro. Aqui em Goiás, a gente tem uma família botânica com alta representatividade, que é a família Acanthaceae. Na família Acanthaceae, nós temos dois gêneros com maior representatividade, o gênero Ruellia e Justicia. Já teve dissertação de mestrado que demonstrou que só de espécies de Justicia nós temos 40 de ocorrência aqui no Cerrado. Então, por exemplo, Justicia pectoralis, já tem muito estudo sobre ela. Já estão determinadas as comarinas que fazem com que ela apresente eficiências sobre enfermidades e infecções do sistema respiratório. Mas existem outras espécies de Justicia que não tem estudo sobre elas. Justicia eranthemantha, Justicia thunbergioides. Mas o fato de serem espécies do mesmo gênero, só a espécie que é diferente, elas terem um certo parentesco evolutivo, pode ser que Justicia thunbergioides compartilhe princípios ativos, por elas terem uma genética um pouco semelhante, com a Justicia pectoralis, que já tem suas propriedades terapêuticas determinadas. Entendeu? A família Solanaceae, por exemplo. A família Solanaceae é muito rica em alcaloides. Então, qualquer espécie dessa família, eu vou pegar para pesquisar, porque provavelmente ela vai ter algum alcaloide com propriedade terapêutica. Né? A família Solanaceae é da batata, Solano tuberosum, da berinjela, Solano melongena, do giló, Solanum giló, do tomate, Lycoperdicum esculento, né? Da lobeira, tá ok?
Agora, pessoal, qual é a abordagem hoje que, assim, 99% dos laboratórios utilizam, que essa traz uma grande probabilidade de que aquela espécie, ela não vai me decepcionar na possibilidade de encontrar algum princípio ativo com propriedade farmacológica? É a etnodirigida ou etnofarmacológica. Em que consiste isso? Eu vou buscar no relato de comunidades ou de populações tradicionais o uso na medicina popular ou doméstica de uma planta para determinada enfermidade, sem que ela tenha comprovação científica, porque, na maioria das vezes, quando eu levo isso para o laboratório, eu encontro princípios ativos que justifiquem a alegação daquele uso na medicina popular ou doméstica, tá? Isso é muito comum e é um conhecimento muito rico quando eu busco, inclusive, herveiros, raizeiros, comunidades indígenas, ribeirinhas da região amazônica, os caiçaras que vivem da pesca artesanal, que é uma miscigenação de índios brancos e negros que vivem na região sul e sudeste, tá? Então, quando eu busco nessas comunidades tradicionais, o relato do uso na medicina popular ou doméstica de determinada espécie vegetal, na maioria das vezes, quando eu levo para o laboratório, eu encontro princípios ativos que justifiquem a alegação do uso e que ali agora já não será mais apenas na medicina popular, vai ter uma comprovação científica também. Então, se for para escolher, busquem a etnofarmacológica ou etnodirigida, tá? Eu orientei o TCC uma vez, numa outra instituição que eu dava aula, de alunos que nós desenvolvemos uma pomada à base do extrato de uma planta que ela era utilizada no bairro da avó, que era um bairro mais distante, quase rural, para cicatrização de feridas, e que ainda não havia comprovação científica para isso, tá? Esqueci por completo o nome dessa espécie. Jatropha multifida, tá? Jatropha multifida é o nome dessa planta. E ela era utilizada lá e realmente ela é dotada de princípios ativos que tem essa propriedade cicatrizante, tá ok? Então, pessoal, essa etnofarmacologia, né, é a exploração científica interdisciplinar dos agentes biologicamente ativos. É quando eu associo o senso comum ou o conhecimento popular em parceria com a ciência. E isso é tão importante, essa etnofarmacologia, na pesquisa e desenvolvimento de medicamentos, que a etnofarmacologia ela é um atalho, pessoal, ela é uma pré-triagem. Pensa essa abordagem ao acaso, que é a randômica. Eu vou levar essa planta para o laboratório, vou começar a pesquisar os princípios ativos que ela tem, eu não tenho a mínima ideia qual órgão dela tem os princípios ativos em maior concentração, para que sistema ou órgão do organismo, aqueles princípios ativos, serão capazes de atuar. Agora, na etnofarmacologia, eu já sei a parte da planta utilizada, de que forma que ela é utilizada. Eu uso a folha na forma de um chá para tratar diarreia. Então, eu já tenho a planta, o órgão utilizado, a forma de preparo e um direcionamento da doença sobre a qual ela pode atuar. Então, a etnofarmacologia, ela é uma pré-triagem, ela é um atalho, né, para o encontro da propriedade terapêutica, do potencial terapêutico daquela planta, tá? Por que o conhecimento popular, pessoal, ele pode ser aproveitado pela ciência? Por que ele pode se tornar científico e por que ele é tão valorizado? Porque ele é passível de ser testado por um método científico. Ou seja, ele é refutável. O que eu estou querendo dizer, pessoal? A tradição, a crença, a igreja, a religião, ela não apresenta hoje, por isso que ela foi segregada da ciência, validação científica. Por quê? Porque a igreja, a religião, a crença, a tradição trabalha com dogmas. O que é um dogma? É uma verdade incontestável. O que é uma verdade incontestável? É assim porque Deus quis assim e ponto final. Não tem discussão. Ciência não trabalha com dogma. Ciência trabalha com hipóteses que vai ser comprovada, corroborada ou vai ser negada, refutada por um método científico.
Qualquer trabalho científico que você pegue tem título, resumo, palavra-chave, introdução, objetivos, metodologia, resultados e discussão, considerações finais, referência bibliográfica. Metodologia, o método que foi utilizado para eu testar as minhas hipóteses. Não existe trabalho científico sem um método, tá ok? E o conhecimento popular, ele não é uma verdade incontestável. A comunidade X utiliza a folha de uma planta Y preparada da maneira Z para tratar tal enfermidade. Eu vou ter que levar para o laboratório e comprovar ou não essa hipótese. Ela pode ser comprovada? Pode, mas eu posso também não encontrar nenhum princípio ativo que justifique essa alegação do uso na medicina popular. Ela até pode até continuar sendo utilizada na medicina popular, mas sem validação ou comprovação científica. Então, isso é muito simples, né? Se as folhas, por exemplo, de uma planta, fulaninha, preparadas assim e usada assado, cura aquele tipo de diarreia, eu tenho dois tipos de hipótese. Ou o remédio não cura o tipo de diarreia, ou ele vai ser capaz de curar aquele tipo de enfermidade. Se eu encontro princípios ativos que têm propriedades antidiarreicas, a minha hipótese de cura ela foi comprovada, ela foi corroborada. E a que não cura, ela foi negada, ela foi refutada. É isso. Eu tenho que ter hipóteses e um método científico para testar aquelas hipóteses. Um santo remédio para as crises de asma é tomar o chá das raízes da cicraninha. Ou o chá da raiz daquela planta tem utilidade no manejo das crises de asma, ou ela não apresentará essa utilidade. Tá? Isso é que é submeter as minhas hipóteses a um determinado método científico. E aí vem os ensaios de atividade biológica, tem os testes testando o medicamento e placebo, para ver se não está tendo efeito psicossomático, né? Tudo isso. Agora, pessoal, o caminho que vai desde o início de um estudo de uma planta com propriedade terapêutica até o medicamento final inclui várias etapas, é um processo longo, extenso e moroso, às vezes 20, 30 anos, tá? Só dando um exemplo dessa etnofarmacologia, existe um medicamento, o Axeflan, à base de uma planta conhecida como erva baleeira ou Cordia verbenaceae, que um empresário, dono do laboratório Axê, estava jogando tênis, se não me engano, no litoral paulista, e ele sofreu uma contusão no ombro. E as populações ali de uma comunidade local, e essa planta é nativa da Mata Atlântica, fizeram um preparado à base dela, e ele teve uma recuperação muito eficiente, e ele ficou impressionado. E aí, o laboratório, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, realizou os estudos na planta para verificar se realmente havia princípios ativos com propriedade anti-inflamatória, foi encontrado, e desenvolveram o Axeflan, que aí está na forma de pomada, tem na forma de spray, tá? Demonstrando de forma muito clara essa etnofarmacologia, que é associar o uso na medicina popular ou doméstica por uma comunidade de uma planta, e com a validação científica dos princípios ativos daquela planta até ela estar disponível na forma de um medicamento fitoterápico, né? Então, a primeira coisa, pessoal, eu preciso selecionar a espécie com a qual eu irei trabalhar. E o mais indicado é que esse material de partida meu seja escolhido utilizando como critério a etnofarmacologia. Feito isso, eu levo para um biólogo especialista em identificação de planta, um sistemata, correr uma chave de classificação biológica para eu saber a qual espécie ela pertence. Aí, com o nome científico da espécie, eu vou fazer uma pesquisa na literatura para ver se nesse meu levantamento bibliográfico não há já pesquisas que já tenham comprovado ou não as propriedades terapêuticas da planta. Porque se ela já tivesse sido estudada, não tem muito fundamento eu fazer um novo estudo, né? Não tem estudo sobre ela, o que é que eu vou fazer? Eu parto para a coleta e secagem desse material vegetal. O material vegetal seco é submetido à prospecção fitoquímica. É uma técnica que a gente vai fazer em aula prática, em que eu vou identificar na planta na forma de pó, coleto, seco, passo no moinho de faca sobre o pó, eu sigo tipo uma receita de bolo, vou fazendo uma série de reações e com os resultados, às vezes até de coloração, vou saber se a planta tem alcaloide, tanino,
flavonoide, saponina, cumarina, é preliminar. Só me fala que grupo de fitoconstituintes aquela planta tem. Não me fala qual, tá? Por exemplo, a planta tem alcaloide, a prospecção fitoquímica me fala isso. Mas qual alcaloide? É nicotina, é reserpina, é conina, tobacurarina, cocaína, atropina, iociamina, escopolamina. Então, vai depender, né? Ah, a planta tem flavonoide, mas qual flavonoide que é? Apigenina, luteolina, quercetina, caferol, galangina, melicetina. Então, assim, só flavonoide tem mais de 7.200 conhecidos, né? Então, por isso que é bem preliminar mesmo, tá? Para eu saber qual, eu tenho que isolar por cromatografia, elucidar a estrutura por espectroscopia, para aí sim eu saber se a molécula já existe ou não, tá? Depois da prospecção, tem que ter o preparo dos extratos. Eu só trabalho com extrato, não tem fragmento da folha, do caule, da raiz, né? Para fazer os testes de atividade biológica e o futuro medicamento. Eu vou fazer a partição desses extratos e submetê-los a técnicas de cromatografia, para que eu possa isolar os princípios ativos de interesse. Cromatografia é aquela técnica, né? De separação de substâncias. Tem cromatografia em camada delgada, a cromatografia clássica em coluna, a cromatografia gasosa associada à espectrometria de massas, o HPLC, né, que é a cromatografia líquida de alta eficiência, tem várias. E é aquela história, o que Deus uniu, o homem não separa, mas a cromatografia ela tem que conseguir separar, tá? Isolei a molécula por princípio ativo, ou isolei a molécula por técnicas de cromatografia, pessoal. Agora eu vou usar uma ressonância nuclear magnética, ou uma espectroscopia por luz UV ou infravermelho, para elucidar a sua estrutura tridimensional. Para saber onde está carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, qual que é a estrutura química daquela molécula. Aí sim eu vou saber se é um alcaloide, qual alcaloide, se é um flavonoide, qual flavonoide, se é um tanino, qual tanino, né? Aí entra a química farmacêutica para realizar reações de semissíntese desse produto natural, com o intuito de melhorar a relação estrutura-atividade, melhorar a afinidade ao receptor e diminuir efeitos colaterais. E aí eu parto para os testes farmacológicos e toxicológicos, né? Os pré-clínicos realizados em animais, se tiver segurança, não tiver ocorrido nenhuma toxicidade, passa por os ensaios clínicos de fase 1, em um pequeno grupo de indivíduos sadios, para ver a segurança, se tem efeito colateral, efeito adverso. Aí passa para a fase 2, com o menor grupo de indivíduos, mas portadores da doença a qual pretende tratar. Fase 3, testa o medicamento com placebo, para ver se não é só um efeito psicossomático de quem está fazendo o uso. E a fase 4 já é quando está disponível para uma parcela maior da população no mercado, com acompanhamento por farmacovigilância, tá? A gente viu aí que a questão da Covid são testes também que as vacinas têm que passar, né? Só que a vacina fase 1 é segurança, fase 2 é os testes de imunogenicidade, fase 3, segurança e eficácia, e 4, quando já está disponível também na população, tá? Isso aqui, pessoal, é a rota que eu sigo quando eu quero produzir um medicamento químico. Comprar um protótipo de uma molécula que passa por semissíntese em laboratório, e aí se foram determinadas as suas propriedades farmacológicas, eu não mais precisar de isolar ela da natureza, tá certo? Aqui é no caso, por exemplo, da morfina, da pilocarpina, da atropina, da molécula isolada, ok? Se eu quiser trabalhar com o extrato da planta, ou seja, um medicamento fitoterápico, aí eu não vou usar cromatografia e espectroscopia. A partir do preparo dos extratos, eu já passo para os ensaios farmacológicos e toxicológicos. Por isso que geralmente tem menores custos de pesquisa e é menos oneroso o produto final para o consumidor. Porque eu não tenho que isolar substâncias. Eu tenho que particionar os extratos, testar qual extrato tem maior atividade biológica, e aí, a partir disso, né, eu já posso ir para os ensaios farmacológicos e toxicológicos. Tá ok? Por hoje é só não, né, pessoal? Porque é bastante extenso e essa matéria é bem densa. E, na verdade, as nossas aulas práticas fazem com que a matéria fique mais densa ainda para que eu consiga fechar a ementa da disciplina. Tá ok? Alguma dúvida, algum comentário, questionamento? Alguma curiosidade? Então, obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem. Eu desejo um semestre abençoado e produtivo para todos nós. Eu vou finalizar a gravação da aula e amanhã, porque demora um pouquinho para fazer o download, eu levar lá para o YouTube para postar o link para vocês, mas amanhã lá na área restrita já tem os slides da aula e
no ambiente virtual de aprendizagem, né, os slides da aula e a gravação, tá ok? Obrigado pela atenção, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Obrigado a vocês.